A semana passada a gente fez aquela leitura bem corrida, né? Do capítulo 15 e 16, para a gente entender todo o contexto das taças, né? Das 7 taças dos anjos, né? E a gente voltou e a gente está de novo, agora pedacinho por pedacinho, interpretando aqui os versículos, tá certo? Então nós vamos ler Apocalipse capítulo 15, de 1 a 4, e a gente volta com os nossos comentários aqui. A gente já comentou o versículo 1 também a semana passada. Então vamos lá. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos. Gente, ou pragas, tá? Flagelos ou pragas. Pois com estes flagelos se consumou a ira de Deus. Então nós estamos falando de uma consumação, de um término, de uma finalização dos juízos de Deus, da ira de Deus nos finais dos tempos. Nós vimos os selos, não é? As iras de Deus relacionadas aos selos, a gente viu as trombetas. Nós estamos nas taças. Então as taças, elas estão representando como que se fosse os últimos julgamentos, finais mesmo, para terminar e vir, né, a volta de Jesus e o novo céu e a nova terra. Então é isso que está acontecendo aqui. Lembrando que retoma, né? Retomou algumas coisas, ele volta para algumas questões e ele está sendo colocado agora dessa forma com as taças. Versículo 2: Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. E entoavam o cântico, né? Então, esse pessoal aqui que venceu a besta, que venceu a imagem da besta, né? Que venceu o nome da besta, eles estavam nesse lugar aí, semelhante a um mar de vidro com fogo, com harpas na mão, e eles começaram a cantar. É um cântico de vitória, né? E aqui qual é o teor do cântico? Versículo 3: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, isso aqui eu tenho batido no martelinho, né? Os juízos de Deus, nos selos, nas trombetas e nas taças, são vistos pelos santos como atos de justiça. São os caminhos de Deus justos e verdadeiros, são ações justas. E estas ações justas estão sendo agora colocadas em cântico, em adoração a Deus. Tá? Nós vamos aqui, presta atenção aqui na minha leitura, alguns destaques que eu fiz. Vamos lá fazer uma análisezinha aqui desse texto, aqui, esse cântico de vitória. A gente pode chamar que é um cântico de vitória dos santos em Apocalipse, nesse momento. Tá? E ele reflete aqui uma simbologia que remete ao Antigo Testamento. Porque olha só, nós estamos tendo aqui, está sendo invocado um nome aqui, né? Um cântico de quem? De Moisés. Gente, lembra que quando nós estamos estudando Apocalipse aqui, nós não estamos só estudando Apocalipse. Eu estou dando para você também um estudo parcial de hermenêutica. O que é isso? É como interpretar corretamente a Bíblia. Isso que está acontecendo aqui, eu vou aproveitar, vou fazer um parênteses de novo, porque eu gostaria que você aprendesse a ler a Bíblia sozinho e fazer isso depois. Aos poucos você vai conseguir fazer isso. Olha só, num mundo onde você não tinha computador, vamos voltar, nem computador, né? Vamos voltar papel e caneta, ou papel e lápis e borracha. Num mundo onde eu e você aí ainda pegamos, né, a era do papel, caneta, papel, borracha. Você vai fazer uma redação, você vai fazer uma coisa, o que a gente faz? Rascunho, passa borracha, não é assim? Você tinha papel sulfite ali, ó, né, sobrando, os outros ali. Então, nós estamos num mundo que não falta espaço, a gente escreve, rasga, né, não é tão caro. Gente, eles estavam num mundo que não tinha papel sobrando, que não tinha lápis. Eram tintas caras, eram pergaminhos caros. Então, quando você está numa cultura assim, eles precisavam
criar códigos para fazer tipos resumos, aonde uma palavra, presta muita atenção no que eu estou falando, isso é uma questão importantíssima na Bíblia, aonde uma palavra citada por um autor teria que trazer na cabeça dos leitores toda a história. Como ele não tem tinta para reescrever os versículos, ele não tem espaço. E os primeiros autores, eles estavam acostumados com oralidade, com histórias, com memória. Eles decoravam a Bíblia, gente. Conta-se a história que os judeus, Paulo, eles tinham a Torá inteira de cor. É diferente da gente, eu não decoro nada. Eu tenho uma dificuldade tremenda de decorar versículo. Eu tenho mais facilidade de aprender o conteúdo das questões, mas eu não consigo decorar. E a gente com a tecnologia, qualquer busca, né, você fica mais preguiçoso ainda para decorar. Naquela época a cultura era de memorização. Eles memorizavam textos enormes, histórias antigas, passadas de pai para filho. Então, quando um autor da Bíblia escrevia e citava Cântico de Moisés, ele sabia que os leitores dele ia puxar a história de Moisés, das pragas do Egito, do libertador, do Salvador, o cântico que ele cantou após a libertação, o cântico que ele cantou quase antes da morte. Isso estava na cabeça deles. Então, isso traz à tona um monte de coisa relacionada a uma palavra que é citada. Quando a gente vê a palavrinha fumaça, na cabeça deles vem um monte de situações onde a fumaça entrou no templo de Deus, representava a glória de Deus. Eles tinham tudo isso, os leitores, principalmente os judeus, e os que não eram, estavam sendo ensinados assim, a entender essas mensagens fazendo links. Quem já aqui já consultou? Acho que todo mundo, ou não? Acho que sim, né? Porque o pessoal está mais velho aí, né? Perguntar, vocês já consultaram a Wikipedia? Já consultaram a Wikipedia? Você vai lá, hoje é um dicionário, uma enciclopédia online, né? Aí você vai lá, você consulta qualquer coisa, qualquer tema. A hora que você vai lendo o texto, não sei se vocês já viram que tem umas palavrinhas azulzinha, grifada. Aquilo são hiperlinks. Aquilo é um link. Se você clicar naquela palavrinha, ele vai te levar para uma explicação ou alguma outra coisa relacionada àquilo que você está lendo. A Bíblia tem hiperlinks antigos. Moisés, nesse texto, é um hiperlink. Se eu pudesse transformar isso online, eu ia clicar no nome de Moisés e ele ia levar em todas as passagens de Moisés que o autor quer que você lembre relacionado ao cântico. É isso que está acontecendo aqui. E isso é uma lei de interpretação da Bíblia. Eu vou citar um outro exemplo mais fácil do que eu estou falando, que as pessoas não fazem. Todo mundo lembra da história do filho pródigo aqui? 2 irmãos, o mais velho, o mais novo e um pródigo. O mais novo, o pródigo. 2 irmãos. Um pega a herança e é abençoado antecipadamente. E tem a história do mais velho tendo inveja depois, ciúmes e tal. Existe. Jesus conta. O que Jesus está fazendo, gente? Vai lá para trás. Lá atrás, a Bíblia conta uma história de 2 irmãos, Caim e Abel. O mais novo, sendo aceito por Deus, o mais velho, com inveja, mata Abel. Não é à toa que Jesus está contando coisas que na cabeça deles, as histórias estavam... Esse negócio de 2 irmãos na história era padrão na história de Israel. Aí você vai para Jacó e Esaú. O mais novo, Jacó, tira a bênção do Esaú mais velho. Dá problema. Jacó tem que fugir porque Esaú quer matar ele. Depois nós temos outra história de José, o mais novo, sendo perseguidos pelos mais velhos, inveja. Gente, na história, você está entendendo o que eu estou falando? A história de Jesus tem hiperlinks. Que se eu buscar no Antigo Testamento algumas coisas, eu consigo entender o que ele está contando. É assim que a Bíblia é escrita, ela é escrita com esses paralelismos. Nas narrativas, nas poesias. Quando eu entendo isso e eu começo a ler a Bíblia, procurando esses links do Antigo Testamento, da cultura, gente, como o texto se esclarece para mim. Porque aí eu consigo entender melhor
a mensagem original. Sai daquilo que eu quero entender por mim. Eu acho que a parábola é isso. Não, ela está inserida dentro de uma tradição. Jesus aproveita uma tradição de histórias, de coisas que Deus fez, entende? São hiperlinks. Então, em toda a Bíblia nós vamos encontrar esses links. Então, quando alguma palavra se repete, por isso que seria interessante os tradutores brasileiros não colocarem palavras diferentes, às vezes, para aquelas que são repetidas em grego. Por quê? Porque lá é importante no grego aquelas repetições daquelas palavras. Pra você ter uma ideia? No versículo 4, olha só, interessante. Deixa eu confirmar aqui, mas é quase certeza, deixa eu só confirmar, porque para não falar bobeira aqui. 1, 2, 3, exatamente, acertei. No versículo 4, você tem uma palavrinha que se repete 3 vezes em grego, que é roti. Roti. A hora que o cara vai traduzir, ao invés de ele traduzir igual, ele traduz com palavras diferentes. Então, roti, a primeira roti que é traduzido aí é, no versículo 4, quem não temerá e não glorificará o teu nome ao Senhor, pois é roti. Depois, por isso todas as nações, por isso é roti. E depois, porque é roti. Mas no grego há uma repetição, de uma ênfase do porquê ele está explicando, por que ele fala assim, quem não temerá e não glorificará o teu nome ao Senhor? Aí ele explica, porque só tu és santo, porque todas as nações virão e adorarão, porque os teus atos de justiça fizeram manifesto. Ele tá enfatizando ali. E aí o português tira essas ênfases, porque o tradutor brasileiro, ele acha o quê? É repetitivo. Mas o grego, a repetição era uma estrutura literária importante. Entende? Então essas coisas, elas vão trazendo sentido para o texto, para a gente entender. Você fala, pastor, mas aí eu tenho que aprender o grego? Não, eu estou dando um exemplo só. Não tem, porque a maioria das outras coisas é fácil identificar. Realmente, talvez roti aqui, uma palavra que não precisa tanto ser traduzida igual, mas o estilo grego é importante ele fazer essa ênfase. Igual aquela que eu falo, não é? Kai eidon, né? Então vi. Aí na nossa tem hora que traduz vi, tem hora que traduz olhei, eis e olhei. Então quer dizer, cada hora de um jeito, mas lá no grego não. É kai eidon. Por quê? Porque é um sistema de literatura que ele está falando, ele está marcando uma seção nova na visão. É uma marcação. Então, essas questões são importantes para a gente conseguir entender o texto. E aqui, vamos voltando, o cântico de Moisés é extremamente importante. Óbvio que vai remeter a Moisés, as coisas que ele fez. Nós estamos falando de 7 flagelos. Moisés tem tudo a ver com as pragas do Egito. Nós estamos falando que as pragas do Egito foram julgamentos de Deus sobre Faraó. Julgamento de Deus sobre os deuses do Egito. Então o que Deus está fazendo nas taças? Julgando os faraós da terra. Julgando os deuses do Egito, da Babilônia, do novo Egito moderno. Você percebe que os temas eles se entrelaçam. E aí eu começo a entender o que está acontecendo. Há uma repetição, há um hiperlink, há uma história por trás. Então vamos lá para eu ler algumas coisas. Aqui a gente viu a visão do mar de vidro misturado com fogo, A gente já estudou o mar de vidro já uma época atrás. Ele tem um simbolismo, que a gente vai ver aqui. João introduz a visão dos santos vitoriosos, de novo com a frase Kai eidon, que marca um novo cenário celestial. Os santos estão em pé ao lado de um mar de vidro, ou algo semelhante ao mar de vidro, misturado com fogo. O mar de vidro já havia sido mencionado lá em Apocalipse 4. Onde ele está em frente ao trono de Deus. Essa imagem está ligada ao firmamento, e ao mar de bronze lá do templo de Salomão, a visão de Ezequiel. Então, aqui o mar de vidro é um mar misturado com fogo. Ele sugere fogo sempre, na maioria das vezes, vamos melhorar, porque talvez, mas na maioria das vezes sugere um link com juízo, um fogo de juízo.
Tá? Então, aqui o mar ele está misturado com fogo, então tem uma associação com juízo. Nós sabemos que em Apocalipse tem o lago de fogo, que é o juízo final, aludindo um julgamento final. Então, o cenário é de vitória sobre os três grandes inimigos que a gente está vendo também. O mar de vidro, gente, é o resplendor, a majestade, representa a majestade de Deus. Só que essa majestade de Deus, ela está sendo cantada por causa do seu fogo, do seu juízo. Justos são e verdadeiros são os seus caminhos. Eles estão cantando a justiça, os atos de justiça, o fogo, que se fez manifesto. Olha que interessante. Então, esses homens, esses salvos que venceram a besta, não foi? Que não foram marcados, que são selados por Deus, eles agora estão cantando um cântico de vitória e louvor à justiça de Deus, que são os santos vencedores, do versículo 2. A imagem dos santos vitoriosos é recorrente em Apocalipse. Eles são apresentados como aqueles que emergiram vitoriosos. Vitoriosos sobre o quê? Sobre as tentações, sobre os poderes do mal, sobre a sedução do dragão, sobre o engano. Eles foram vitoriosos diante da perseguição. Eles foram vitoriosos em manter a sua fé, a perseverança, a fidelidade. Embora a gente já viu, a besta vença os santos, ao matá-los temporariamente, a morte dos santos é paradoxalmente a vitória final, uma vez que pelo sangue do Cordeiro que eles vencem. A vitória dos santos é celebrada e eles herdarão novo céu, nova terra, como a gente vai chegar lá no Apocalipse 21. A música celestial aqui, harpas de Deus, o cântico de Moisés, do Cordeiro, Então tem cântico, tem harpa, tem adoração, Os santos eles estão aqui, eles possuem a harpa de Deus. Olha que interessante, de novo, aquela tradução do original, que eu falo, harpas. Como que está a tua tradução aí? Vamos lá, vamos brincar um pouquinho com a tradução de novo. Versículo 2, do meio para frente, eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo... olha que a tradução da minha mãe é interessante. Tinham harpas de Deus. Exatamente essa é a tradução literal. Exato, isso é uma tradução interpretada, deixa eu ver se eu acho aqui no grego. Kitaras tu teu, harpas de Deus. Kitaras, que vem até, tem um instrumento que parece isso, É a kitara. E kitaras em grego é harpa. Kitaras tu, é uma mini harpa? Acho que chama chítara, alguma coisa assim em português. Chitara, Você vê que interessante? No grego é kitaras tu teu, que é harpas de Deus, E é interessante, é aquele famoso declinação grega, que pode ser traduzida como harpas dadas por Deus, harpas tocadas para Deus, harpas pertencentes a Deus, de Deus, que elas são de Deus. Então, essa questão, aí os nossos tradutores, eles tentam interpretar. O meu, por exemplo, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. Ele entendeu que as harpas foram dadas, mas no original não está escrito isso. Está falando só que eles têm harpas de Deus. E esse de Deus, no grego, pode significar isso que eu falei. São harpas que são de Deus, que foram dadas por Deus, que são para Deus. É como assim, elas são um ato de ida a Deus, de adoração, mas elas podem ter sido dadas, elas podem pertencer. Então você tem diversas traduções. Diante do contexto, a gente consegue interpretar o que é. Porque aqui eles estavam em pé, junto ao mar de vidro, e eles tinham harpas. Eles tinham harpas, de Deus. Então essas harpas são dadas por Deus para eles tocarem para Deus. Eu acho que deve ser alguma coisa nesse sentido. Exato, entende? Então o contexto vai ajudar a gente a entender o que está ali. Mas é exatamente essa dificuldade aí que os tradutores têm também. Sempre esse caso que eu estou falando, sempre é difícil. Chama caso genitivo. Se você quiser decorar, caso genitivo. O genitivo sempre é difícil. Porque ele pode ser genitivo, substantivo, objetivo,
pode ser de posse, pode ser apositivo, tem um monte de genitivo. E, na verdade, o autor, ele não fala qual é do grego. Ele escreve. E ele entende que o leitor vai saber, diante do contexto, o que ele está querendo dizer. É mais ou menos isso. Agora, num gap, né, de tantos, 2000 anos atrás, foi escrito. Quase 2000 anos, é um gap cultural, de mentalidade. Então, os nossos tradutores têm que ficar tentando entender a cultura da época para fazer as traduções. É bonito a gente ver isso, porque o que está na tua mão, gente, é um trabalho árduo de gente, muito trabalhoso. E eu enfatizo, nós temos no Brasil traduções belíssimas e muito boas. Esses pequenos detalhes a gente corrige, às vezes, no estudo, é só pegando 3, 4 traduções, uma do lado da outra, a gente já vê aquelas diferençazinhas e vê, né, para onde está indo melhor o texto. Então, a gente tem traduções muito boas, né? Eles cantavam a mesma coisa que eu já expliquei, não vou gastar tempo. O cântico de Moisés, que está escrito E do Cordeiro. Mas esse E, ele tem E mesmo, tá? Eu fui conferir. Ele tem o E. Mas outro problema, gramatical. O E, que é o kai, no grego, nem sempre significa E. Ele pode significar isto é. E pode significar outras coisas. Por isso que o Osborne entende que ele traduz como o cântico de Moisés, isto é, o cântico do Cordeiro, né? Então ele faz uma tradução a respeito do Cordeiro, que valoriza o Cordeiro, porque tem a ver, porque o Cordeiro aqui, ele é aquele que tem a ira do Cordeiro nos flagelos, e ele está cantando os atos da ira, da justiça de Deus. Então, provavelmente tem a ver com cantar sobre os atos de Deus e do Cordeiro, né? Porque o Rei das Nações é o Cordeiro. Então o cântico está falando do Cordeiro, que é o Rei das Nações. Ele é o Rei das Nações. Ele é chamado Rei das Nações, né? Uma coisa só. Não seriam 2 cânticos? Isso. Seriam 2 cânticos. Isso, seriam 2 cânticos, exato. E eu acho que não, realmente, né? Eu acho que não são 2 cânticos, é um cântico aí, tá bom? A estrutura desse cântico, gente, na primeira metade dele, no versículo 3, vamos lá, volta à leitura. Entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, né, ou sobre o Cordeiro, que é o cântico né, a respeito do Cordeiro, a gente pode melhorar aí, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Essa primeira linha, ela exalta, então, as grandes e admiráveis obras de Deus, né? Destacando sua majestade e poder. A segunda linha celebra os caminhos de Deus, né? Seus caminhos, especialmente sua justiça e verdade, fazendo alusão a Deuteronômio. Olha só, palavrinhas também que eu ensinei aqui, né? Você tem citações, quase me some a palavra. Você tem citações do Antigo Testamento, você tem alusões e você tem ecos. Citação é quando ele cita exatamente o texto exato, ou reinterpretando, mas com uma exatidão ali do texto. Como se fosse o TCC, uma citação direta. Tá? A alusão é quase uma citação indireta, mas por falta de espaço, às vezes eles escolhem palavras. E eco não é uma citação direta nem indireta, é um eco. Ele traz alguma coisa que faz lembrar de algo, da história, de um texto. É um eco do Antigo Testamento. Tá? Aqui, ele está falando que existe alusões a Deuteronômio 32. Né? O cântico aqui, ele tem essas alusões. Vamos abrir para a gente ver. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 32. Para você ver que não é uma citação, né? Então, deixa eu ver qual. Vamos ler alguns aqui. O versículo 3. Ó, a primeira palavra no Apocalipse: grandes e admiráveis são suas obras. Olha só em Deuteronômio 32. Cântico de Moisés, tá?
Está escrito aí no teu subtítulo, Cântico de Moisés. Versículo 3. Proclamarei o nome do Senhor, proclamarei isso, o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Lá o cântico está louvando as grandes e admiráveis obras do Senhor. Versículo 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, são justas, verdadeiras, olha só. E todos os seus caminhos são justos. Você percebe a alusão? Isso é alusão. O cântico está aludindo ao cântico de Moisés. É como se ele fosse reinterpretado com o conteúdo principal do que Moisés cantou. Né? É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Olha a ênfase do cântico de Moisés, na justiça, nos atos, nas obras de Deus. Ainda no versículo, vamos lá no versículo lá para baixo, no versículo 35. De justiça de novo, né? Usando uma palavra forte que a gente fala, né? Minha é a vingança, eu retribuirei. No devido tempo os pés deles escorregarão, o dia da sua desgraça está chegando. Os flagelos, olha as pragas relacionadas ao que está acontecendo, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Versículo 39. Vejam agora que eu sou único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Olha no versículo 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, não há ninguém, não há outro semelhante a Deus. Por isso que Deus é santo. A palavra santo aqui não é no sentido moral que a gente acha. É no sentido de singularidade. Ele é singular, não existe ninguém igual a ele. Deus é totalmente outro, ele é o Criador. Não existe ninguém que existe. Aí a gente vai entrar na filosofia um pouquinho. Na questão da metafísica, teologicamente falando, não existe ninguém que existe. Você existe? Teologicamente não, você subexiste. Porque você não tem uma autoexistência e você não consegue manter por si só a sua existência. A sua existência depende de Deus, depende do fôlego que Ele te dá. Só Deus autoexiste, por isso Ele é santo. Santo, santo, ele é totalmente transcendente, ele é outro, ele é separado da criação, não há ninguém como ele. Então esses são os padrões aí do Deus bíblico, tá bom? Versículo 43, cantem de alegria, ó nações, está lá, você vai ver aqui, ó, pois todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Olha as alusões todas, né? Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários e fará expiação pela sua terra e pelo seu povo. Então, o Deuteronômio, aqui, esse cântico, está aludido. Tem um outro texto de Êxodo, não lembro o capítulo, não sei se vai aparecer aqui para mim, que também é um cântico chamado Cântico de Moisés. Tem várias alusões. Então tem alusões a Êxodo, tem alusões de Deuteronômio, e tem alusões de outros textos aqui. Para você ver que interessante como o Apocalipse ele faz essa síntese aí, né? Voltando lá em Apocalipse, capítulo 15. Na segunda metade, o versículo 4, foi introduzida por perguntas retóricas, né? Perguntas retóricas, que é para você pensar só, que já tem a resposta, né? Quem não temerá? É uma pergunta retórica. Quer dizer, todo mundo aqui nesse momento vai temer. Não tem ninguém. Já existe uma resposta implícita. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Né? Ele já dá a resposta é todo mundo vai temer. Não vai ter quem não temerá. Né? Por quê? Aí ele dá o porquê, que a gente vai ver aqui já. Né? Por quê? Pois tu és santo, como eu disse. Roti, né? Roti, porque todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E aqui ele foi chamado, no versículo 3 também, Rei das Nações, gente. Isso é um tema importantíssimo, bíblico, prometido por Deus, que ele seria o Rei de todas as nações. Né? Não, no versículo 3. Ó Rei das Nações. Das nações. Vamos ver se eu consigo achar aqui o original.
Do qual? Santos. Interessante. Né? Basileus ton aionon. A palavra aionon aqui é das eras, ou dos ciclos de tempo. Né? Eles traduziram reis dos séculos aí. Né? Na verdade, rei de todos os tempos, de tudo e de todos. Então, dos séculos, de todas as eras. Né? A tradução original ali, tá bom? Quer ver? A gente vai tirando essas duvidazinhas aí, né? Então, existia essa expectativa de um rei das nações, um rei que governaria pelos séculos dos séculos, eternamente. Você vê? Então, essa expectativa está falando aqui, chegou, ele vai governar. Ele é o rei dos séculos, o rei das nações, que vai governar todas as coisas. Tá certo? E a conclusão aqui, uma teologia da vitória e da soberania divina, a gente está vendo. O Cântico dos Santos, em Apocalipse 15, é um poderoso hino de louvor, que celebra a soberania de Deus e a vitória final do Cordeiro sobre todo o mal. Ele revela o coração do Apocalipse, gente, esse cântico. A justiça de Deus é exaltada. Sua vitória é assegurada e o destino dos santos é a eterna adoração a Deus. Ele é o coração, né, de Apocalipse. Deus é justo, perfeito, grande, rei, vitoriosos são os santos que venceram a besta. Olha que esse é o hino que compõe ali, ele é muito bonito. Inclusive o intérprete, eu lendo um livro sobre interpretação bíblica recentemente, que eu estou lendo um outro, ele traz essa questão. Gente, quando vocês encontrarem na Bíblia algum cântico, preste atenção, leia bastante, ele falou assim, bastante vezes, porque é importantíssimo, ele está introduzindo algo relacionado a todo o contexto ali, e há uma ênfase, há uma essência que está sendo colocada em forma de cântico ou de oração. E aqui é exatamente o que está acontecendo. Osborne, por exemplo, interpreta o cântico como o coração de Apocalipse. Porque ele está justamente exaltando a justiça esperada, orada pelos mártires, a vitória sobre a maldade, as nações se prostrando diante do rei dos séculos, quer dizer, tudo acontecendo, está aqui, né? E as obras de Deus se tornando manifestas. Então está aqui, é um negócio muito bonito realmente. O cântico nos lembra que apesar das lutas e sofrimentos presentes, a vitória final pertence a Deus e àqueles que permanecem fiéis a Ele. Ele está nos lembrando disso. Essa visão de louvor e triunfo se encaixa na teologia do livro de Apocalipse, que exalta o poder redentor de Cristo e o juízo justo de Deus sobre os inimigos da fé. A imagem dos santos em pé ao lado do mar de vidro misturado com fogo é uma representação simbólica da majestade e do juízo divinos, e o cântico ecoa o tema central da soberania de Deus sobre todas as coisas. Olha só que belíssimo aqui, essa passagem aqui, um tema extraordinário, central, né, como o Osborne chamou aqui, o coração de Apocalipse. Vamos mais um pouquinho hoje, a gente encerra e continua semana que vem. Vamos lá no versículo 5, vamos abrir aqui os comentários. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Olha só o hiperlink. Santuário, tabernáculo, testemunho. Tem um monte de hiperlink que volta lá para trás e nos leva para o tabernáculo no deserto, a arca do testemunho. Tem um monte de coisas, tem que saber o que está acontecendo lá. É uma referência ali, uma alusão que está sendo feita, um link que está sendo feito à glória de Deus, ao santuário, ao lugar do Santo dos Santos, ao lugar do testemunho ali, né, que era justamente a arca do testemunho, chamada Arca da Aliança. Então tem coisas que estão, né, fazendo o leitor ali borbulhar de imaginação nas histórias que eles conheciam e que a gente, né, conhece ou deve conhecer, hein? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia de 2 em 2 anos, é o nosso propósito aqui na igreja. Vamos ler ela inteira, de 2 em 2 anos, para ficar familiar às histórias do Antigo Testamento para a gente, né? E as histórias que se sucedem. Então, depois dessas coisas, olhei
e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos, lembra que tem 7 anjos aí com 7 flagelos. Eles vão aparecer aí, né, dali para frente. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro. Ó, outro hiperlink. Linho já apareceu várias vezes. Linho puro já apareceu para os santos, nós vamos ser vestidos de linho puro. Então são coisas que vão sendo conectadas, entende? No livro, costuradas. E resplandecente, e cingidos à altura do peito com cinto de ouro. Esses anjos, né? E então um dos 4 seres viventes, olha de novo, volta a cena dos 4 seres viventes que a gente já estudou, e viu que são os seres mais próximos do trono de Deus. Os 4 seres viventes são os seres mais próximos, depois dos 24 anciãos, lembra? Então você está voltando algumas coisas aqui, trazendo de volta, lembra do santuário, do trono, dos 4 seres, tem coisa acontecendo agora muito próximo do trono de Deus, de novo mostrando a soberania de Deus por trás de todas essas coisas, né? Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu de fumaça, a palavrinha fumaça, da glória de Deus e do seu poder. E quando eles falaram fumaça com o templo, meu irmão, eles já lembravam da fumaça lá no Antigo Testamento. Teve um evento lá no templo, que a fumaça entrou no templo, e eles não conseguiram ficar dentro do templo, tamanha glória de Deus. E aqui está falando justamente isso. A fumaça encheu e ninguém podia entrar no templo. Remete à história do que já tinha acontecido lá atrás. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus, do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos, né? Aqui no versículo 5 e 6, deixa eu só introduzir aqui hoje e a gente encerra. Quando João olhou para essa visão seguinte, abriu-se o santuário, né? Como lá no versículo capítulo 11, o templo no céu é uma vez aberto, porque lá também nós tivemos o santuário aberto. Lá no capítulo 4, a porta do céu que se abriu, não sei se vocês lembram, né? No capítulo 11, a abertura do santuário, o santuário se abriu. Então você percebe de novo aquela retomada, né, de temas, o santuário se abrindo, né? O santuário ainda é definido aqui como tabernáculo do testemunho, tes skenes tu martírio, que é em grego, né? Martírio, que vem da palavra mártires, né? Martírio em grego é testemunho, tá? Então significando o tabernáculo do testemunho. Essa expressão liga o templo, presta atenção, essa expressão tabernáculo do testemunho liga o templo celestial com o tabernáculo do deserto. É um link. E o acréscimo do testemunho faz referência às tábuas de pedra, que eram as tábuas do testemunho, da Torá, colocadas dentro da arca, né, que eram os 10 mandamentos. Então existe aqui o quê? Olha só, santuário, tabernáculo, testemunho. O testemunho era a própria Torá, a lei de Deus. Opa, está se referindo então aos caminhos de Deus, às leis de Deus. Então ele quer que você retome os conceitos lá de trás, para você entender o que está em jogo aqui. O lugar santíssimo e a própria arca são frequentemente chamados de o testemunho. Ó, lembra que Moisés foi para a tenda do testemunho. Tenda do testemunho, a arca do testemunho. Né? Então é muito interessante. O propósito dessa descrição aqui, gente, é inserir a ideia de aliança, com as bênçãos e as maldições que acompanhavam a aliança. Da arca da aliança, tabernáculo da aliança. Pragas, já está bem claro, escrachado ali, né? Então há uma retomada. Por quê? Porque tudo isso que está acontecendo da ira de Deus, por que ela vem? Pela quebra da aliança da humanidade com seu Criador, por não aceitar a graça da nova
aliança. Então é um testemunho a favor daqueles que aceitam e contrários, condenação àqueles que rejeitam. O tema é central, então essas figuras fazem tudo isso aí, né? As nações quebraram a aliança com Deus e sofrerão as consequências. É exatamente isso que o santuário do tabernáculo, do testemunho, está fazendo o quê? Uma alusão. Trazendo esses ecos, né, dessas histórias para a gente fazer essa interpretação aí. Tá bom? A gente encerra por aqui, senão vai ficar muita informação. Mas eu acho que tá dando para entender aí, né? Tá tranquilo aí. O cântico de Moisés, as referências. Gente, essas dicas de interpretação da Bíblia, né? Tenta guardar essas coisas para quando você lê sozinho, né? Você conseguir ali fazer Você tem algumas Bíblias que identificam citações do Antigo Testamento. Tem citações lá. Muitas vezes está escrito conforme diz a Escritura. Citação direta, conforme diz o profeta, citação direta. Paulo diz ainda em alguns lugares, conforme diz Isaías, ele está citando o profeta Isaías. Mais difícil são as alusões e os ecos, né? Mas quando você for ler, quando a gente for entrar na leitura, nós estamos em Jó, né? Quando a gente começar depois lá o Novo Testamento, leia com esse olhar, assim, leia e fala, opa, aqui Jesus está citando coisa do Antigo Testamento. Jesus está aqui, está fazendo uma citação. Olha, Paulo lá não sei aonde fez uma citação. Olha, ele está fazendo uma alusão àquele acontecimento lá de trás. Para você conseguir fazer essas conexões, né, que são muito importantes aí. Tá bom? Amém? Vamos orar? Vamos colocar em pé? Orar e deixa eu anotar aqui, senão depois eu me perco aqui. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de estudo da sua palavra, que sempre a nossa mente seja iluminada pelo Evangelho, por essa mensagem maravilhosa que vem nesse livro de Apocalipse. Que possamos, de fato, de verdade, lembrar que grandes e maravilhosos são os seus caminhos, que o Senhor é justo e verdadeiro, cantar ao Senhor como Rei das nações, como Rei dos séculos da eternidade. Quem não te temerá, ó Senhor? Pois só o Senhor é santo. As nações se prostrarão diante do Senhor, os seus atos de justiça se tornarão manifestos. Senhor, nós te louvamos de todo o coração essa noite, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Um dia, quando nós terminarmos aqui, na terça, o estudo, nós vamos encerrar os estudos na terça, porque a gente está com 2 escolas bíblicas, né, agora no domingo. Talvez nós vamos fazer um culto de oração na terça, mas eu já estou pensando o formato, quando terminar Apocalipse. Eu estou pensando o formato, e um dos formatos que eu acho que a gente precisava aprender a orar, eu vou, talvez, nesse período, vai ser de oração, mas eu vou fazer uma reflexão antes da oração, talvez de 5 minutos, no máximo 10, em cima de orações da Bíblia. E nós vamos aprender a orar a Bíblia. Porque igual, isso aqui é uma oração. Nós precisamos aprender a orar o que a Bíblia ensina a gente a orar. Para a gente não ficar orando coisa da nossa cabeça. Né? O que Paulo orava? Tem um monte de oração de Paulo na Bíblia. Tem orações belíssimas. O que Davi orava? Os Salmos é o livro de oração dos judeus. Como orar os Salmos? Como aprender a orar de uma forma que agrade a Deus? Né? Então, às vezes, pequenas reflexões e a gente fazer uma reunião de oração em cima daquilo e cada um orar e se expressar e aprendemos a crescer em oração nesses conceitos, né? Então, é uma coisa que eu tenho pedido a Deus para me esclarecer, para me dar uma ajuda para eu conseguir encaminhar isso aí. E a gente fazer um culto de oração, mas um culto de oração de verdade, direcionado, abrir o microfone, o pessoal se rodiziar em oração, as intercessões, o que a gente clama, o que nós oramos, está de acordo com o coração de Deus, com a palavra de Deus. Né? E nós temos muitas orações da Bíblia para aprender isso. Como aplicar aqueles salmos, né, de vingança, que não tem nada a ver com a nova aliança, à nossa realidade. Aplicação escatológica. Aprender a orar aqueles salmos. Os nossos inimigos são o quê? Espirituais, não é carne, não é sangue. Nós podemos orar aqueles salmos, mas nós temos o jeito certo de orar. Então nós vamos, né, começar aí a desenvolver esse processo de oração. Aí Deus vai nos guiar nisso, amém?